TV Passa Ponte, canal 32, o canal da sua região. Comandante do 7º Batalhão fala sobre a morte de mais um PM na região, dessa vez uma jovem de 24 anos. Pai tenta encontrar a filha desaparecida e faz apelo por informações. E numa matéria exclusiva, você vai saber por que o Detran é alvo de uma série de denúncias que envolvem mau atendimento e problemas na marcação de vistorias. Esses são os assuntos de hoje no Passa Ponte Notícias. Em época de festa junina, todo cuidado é pouco. Niterói e São Gonçalo são responsáveis pela metade dos casos de crimes envolvendo balões. De janeiro até a primeira semana de julho, a Divisão Ambiental da Polícia Militar apreendeu mais de 300 balões e prendeu 21 pessoas em todo o estado. A Secretaria Estadual do Ambiente registrou 5 incêndios causados por balões na Serra da Tiririca, que liga Niterói a Maricá. Como no inverno chove pouco, o risco é ainda maior. Soltar, fabricar, vender ou transportar balões é crime. Quem for pego pode ser condenado de 1 a 3 anos de prisão, além de multa por cada balão apreendido. A maioria das denúncias chega através da população. A linha verde do Disque Denúncia atende no número 2253 1177. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também recebem denúncias da ação dos baloeiros. Uma adolescente desapareceu em São Gonçalo na última sexta-feira e a família pede ajuda até nas redes sociais para encontrá-la. Numa entrevista exclusiva à nossa equipe, o pai pede para que a filha volte para casa. Thaís Ribeiro conversou com ele. Thaís. Jorge Fabiano Marins Cardoso, de 33 anos, trabalha como porteiro e está desesperado à procura da filha. Ele esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e foi encaminhado ao núcleo de desaparecidos. A filha de 17 anos, Pamela Dominique Silva de Abreu, foi vista pela última vez na igreja que frequenta junto com os pais, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Na própria sede da DH, Jorge conversou com exclusividade com a nossa equipe sobre o desaparecimento de Pamela. Seu Jorge, desde quando a sua filha está desaparecida? Desde sexta-feira, por volta das 18h30, 19 horas. Chegamos lá na igreja, ela falou que ia sair para comprar uma bala e desde então não voltamos mais a se ver. Nem notícia dela temos mais. Entre os colegas dela de colégio, os amigos de rua, né, do local onde você morava, alguém tem alguma informação sobre ela que possa ajudar a achá-la em algum lugar? Então, a informação que nós temos é que ela saiu, foi vista numa festa, num evento, aqui na Concha Acústica em Niterói, e é a única notícia que nós temos. Não conseguimos mais falar com ela e fica muito vago, né? Então, a gente está aí querendo que ela volte para casa. Tá? Pamela Dominique Silva de Abreu, tem 17 anos. Os amigos do colégio também não souberam dizer onde ela podia estar? Ela fez contato com alguém? Não, nenhum amigo dela nos informou onde que ela estava. Todos eles só sabem da sexta-feira para trás, para frente ninguém tem notícia. Ela teria alguma melhor amiga, alguém que ela pudesse contar as coisas que ela faria, já que você falou que ela era muito fechada, né? Então, a melhor amiga dela, nós já entramos em contato, mas não ajudou muito, porque ela não compartilhou nada com ninguém. Pamela, se estiver me ouvindo ou me vendo, que você volte para casa, a gente está te aguardando, queremos te abraçar, te acolher, o que nós mais queremos é você de volta. Tomara que a gente tenha boas notícias em breve. A FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, está com inscrições abertas para novos cursos de qualificação profissional gratuitos, tanto para jovens quanto para adultos. Laila Fateixa tem os detalhes para a gente. Serão oferecidas até o dia 15 de julho mais de 40 mil vagas em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. É preciso ter o ensino fundamental completo e, dependendo do curso, a idade mínima varia de 14 a 18 anos. Serão mais de 100 cursos diferentes. Entre os destaques estão agente de informações turísticas, auxiliar administrativo, cozinheiro, soldador, inspetor de solda e mecânico de automóveis. Os cursos
tem duração de 10 a 20 semanas. O sorteio público das vagas será realizado no dia 17 de julho e a listagem completa será publicada em seguida no site da instituição. Após a publicação, os candidatos sorteados terão entre os dias 18 e 23 de julho para confirmarem sua matrícula. As aulas começam a partir do dia 3 de agosto. As inscrições devem ser feitas através do site oficial da FAETEC, através do link Inscrições para cursos de qualificação profissional. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. Depois de 2 anos, a Prefeitura de Maricá vai voltar a realizar a Marcha para Jesus no município. O evento reúne toda a comunidade evangélica e está marcado para o dia 19 de setembro. Esse ano, o tema será a família e a luta contra a prostituição e as drogas. A marcha é realizada em mais de 170 países e reúne cerca de 20 milhões de cristãos no mundo todo. A seguir, você acompanha a entrevista com o comandante do Batalhão de São Gonçalo sobre a morte de mais um PM aqui na região. Dessa vez, uma soldado de 24 anos. Não saia daí. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Maluca pirada, se apela madrugada, de camisola pra me procurar. Ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Rádio Mania 90,9. Agora você pode estudar na Universo com FIES sem fiador. Você se forma agora e paga depois. Faça já sua inscrição. Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook. Vestibular Universo com FIES sem fiador. Inscreva-se já. A escolha de um caminho perigoso e o ataque de traficantes a uma viatura da PM. A jovem soldado Vanessa da Conceição de Oliveira, de 24 anos, era lotada no batalhão de Itaboraí e morreu no fim de semana. Ela quem dirigia a viatura no momento do ataque dos traficantes. O corpo da soldado morta após o acidente foi enterrado no final da tarde do último domingo no cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo. Vanessa dirigia o veículo que foi atingido por vários tiros disparados por traficantes do Complexo do Salgueiro, também em São Gonçalo. E após o incidente, o coronel Fernando Salema recebeu a nossa equipe de reportagem e conversou com exclusividade sobre a soldado Vanessa e contou como aconteceu. Mas nesse dia parece que eles estavam perseguindo um veículo que tinha sido roubado lá na área de Itaboraí e adentraram pela estrada do Comperj, que infelizmente é uma via que não tem dono até o momento, ela não é estadual, municipal nem federal e não tem iluminação nem sinalização. A gente acredita que eles, talvez por aquela vontade de atingir o objetivo de prender os marginais, eles tenham adentrado além dos limites do Salgueiro e ali ouviram alguns disparos, foi narrativa até do policial sobrevivente e a viatura veio a capotar. Eles se desencontraram em algum momento, né? A Vanessa caiu por um lado e ele conseguiu sair de dentro da viatura, se abrigou numa casa, só depois, quando a chegada do nosso efetivo lá com o blindado, é que a gente conseguiu localizar ela já ferida, né, nas margens da estrada e o policial no interior de uma residência. Vanessa foi socorrida e chegou a ser encaminhada, ainda com vida, para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Ela estava ali com aquele último respiro, talvez, mas a gente sempre acreditando na salvação do companheiro, ainda mais ela sendo de quem se tratava. A gente ainda conduziu para o Alberto Torres e voltamos lá para resgatar o policial, localizamos as armas e retiramos a viatura lá de dentro. Presente na cerimônia de enterro da soldado, o comandante falou sobre a tristeza da família. A Vanessa não tinha filhos, né, mas tinha um marido que era muito participante, eu cheguei a conhecer a família ali, eu tive contato com a mãe ontem, que é aquela situação, a gente quando perde o pai ou a mãe, a gente fica órfão, né? No caso da mãe, perder um filho não tem significado, é uma dor que não tem tamanho. A gente tenta confortar a família, a gente sente muito demais também, mas não tanto quanto a mãe ou no caso do marido, né? Há mais de 28 anos na corporação,
O coronel Fernando Salema deixou uma mensagem nas redes sociais a respeito da soldado com quem conviveu por 2 anos. Aquela mensagem que eu fiz foi um momento assim, de emoção, pura emoção. Ela viveu um pouco mais intensamente, entendeu? E deixou marcas aqui, muita saudade aqui no nosso meio, aqui, tanto no 7º quanto no restante da Polícia Militar. O 35 também está lamentando. É doído, né, a gente conviver com essa dor, mas é um juramento que a gente faz na nossa entrada na corporação, que a gente entrega a nossa própria vida em prol da sociedade. E a gente só espera que a sociedade também sinta isso como nós sentimos. Somente neste ano, 165 policiais foram baleados no Rio de Janeiro. Destes, 44 não resistiram e morreram. A soldado Vanessa entrou para essa estatística. Sobre o número de policiais feridos em combate em dia de folga, o coronel Fernando Salema foi direto. Acho que as leis tinham que ser mais duras. O marginal ele tem que temer a punição. Não basta criar as leis e não serem cumpridas. Tem que ser mais rigoroso, ele tem que cumprir a sua integralidade, tem que pagar pelo erro que cometeu de alguma forma, ou ressarcir na família, ele tem que sentir na pele. O nosso modelo está muito ultrapassado. Então o que acontece é isso, o marginal não teme a prisão, não teme a morte. Ele tem página no Facebook, ele comemora a morte da Vanessa, como a gente já viu algumas ações desse tipo aqui nas redes sociais da comunidade do Salgueiro. Então, quer dizer, é uma situação que tem que ter uma resposta da própria sociedade, a gente tem que se manifestar nesse sentido, mudar esse código. Tem que ser imediatista, ele tem que ter medo da punição, só isso. Agora, com a lei que torna crime hediondo matar policiais, o comandante espera que os criminosos voltem a ter medo de cometer esse tipo de crime. Eu não acredito que vai mudar muita coisa não, porque a lei na verdade já existe. Eu tiro por experiência própria, eu fui baleado tempos atrás e o marginal que me atingiu cumpriu apenas 3 anos. Então a gente vê situações diferentes aí, com pessoas de maior expressão talvez do que eu, que tem as punições mais rigorosas. Tem que ser nesse sentido, atingiu qualquer ser humano, independente seja ele policial, repórter, ou autoridade que seja, a lei tem que ser rigorosa e tem que sentir na pele a punição. Ainda segundo o coronel, ações estão sendo realizadas no Complexo do Salgueiro. A gente sempre procura agir mais no entorno, né? Porque o miolo mesmo a gente sabe que está mais bem armado. Mas a gente já está programando algumas ações aí, até a nível de comando estratégico, a gente tem que dar uma resposta nesse sentido. A gente sabe da dificuldade, a gente não pode agir com emoção também para não ter outras perdas. Em Niterói, ainda no sábado, um sargento identificado como Bittencourt, lotado no 12º Batalhão, foi baleado durante uma incursão na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, na zona norte de Niterói. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, também no Fonseca, e o estado de saúde é estável. A gente torce com fé para que essa nova lei diminua as estatísticas em todo o Brasil. Uma mulher foi encontrada morta, jogada em um valão no centro de Niterói. Juliana Maria Soares dos Santos Correia, de 21 anos, foi encontrada na manhã desta segunda-feira neste valão, que fica na rua Desidério de Oliveira, no centro de Niterói. O corpo da mulher foi achado por um familiar a cerca de 200 metros da sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo. Segundo informações passadas pelo delegado responsável pelo caso, Dr. Tiago Dorigo, a vítima teria ligações com o tráfico da comunidade do Sabão, no centro de Niterói, onde durante a manhã desta segunda-feira uma equipe realizou incursão no local. Segundo a perícia, a vítima foi encontrada com 3 marcas de tiro, uma no peito, outra no rosto e a terceira no braço. A divisão de homicídios já assumiu as investigações sobre o caso. O comandante do 12º Batalhão, Coronel Gilson Chagas, faz um balanço do período em que esteve à frente da unidade responsável por 2 municípios aqui da região, Niterói e Maricá. A repórter Laila Fateixa conversou com ele sobre as dificuldades de se comandar uma área tão extensa e a reincidência dos presos no mundo do crime. Com as recentes trocas divulgadas pelo Comando-Geral da Polícia Militar, o 12º Batalhão, responsável pelos municípios de Niterói e Maricá, também passará por mudanças na troca do comando. Após quase 2 anos à frente do 12º Batalhão, o Coronel Gilson Chagas avalia os resultados obtidos nesse período. Olha, foram 2 anos de muito trabalho, né? Nós pegamos o batalhão com índices estatísticos altos. Nós não estamos satisfeitos com o resultado, mas nós conseguimos algumas vitórias importantes.
No ano anterior, o batalhão conseguiu alcançar as metas estipuladas pela Secretaria de Segurança do Estado, mas o mesmo não aconteceu no primeiro semestre de 2015. Segundo o coronel, isso porque houve um aumento nos crimes de letalidade violenta, que são os homicídios ocorridos nos municípios. 95,7% das exigências do Estado foram cumpridas, chegando bem perto de bater a meta. Nós não conseguimos bater a meta no item letalidade violenta. Em todos os outros nós batemos a meta sim. A letalidade, como eu te disse, a maioria das pessoas que morreram no primeiro semestre tinham algum tipo de envolvimento com o tráfico. O número era baixo e as ocorrências que aconteceram em confrontos com a polícia, como aconteceu em janeiro, no Morro do Caramujo, onde em um final de semana, em uma ocorrência com a Aquário, foram 7 pessoas mortas, 6 pessoas marginais morreram, e no dia seguinte outros 3 marginais morreram em confronto com policiais militares. Isso, infelizmente, a gente não consegue evitar. Outro fator que vem sendo falado com frequência é a reincidência dos crimes provocada pela liberação precoce de suspeitos já presos pela polícia. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado, apenas no último semestre, 35% dos presos pela PM foram liberados com apenas 20 dias. A maioria deles, é claro, volta a cometer crimes, dificultando o trabalho exercido pelos policiais. A gente percebe uma reincidência muito grande. Cerca de 35% dos adultos que nós prendemos, eles voltam para a rua em menos de um mês. Esse número, em relação aos menores, é maior ainda. E isso traz uma sensação de impunidade muito grande. Isso faz com que a população e o indivíduo perceba que a justiça não está prestando um serviço a contento. Sobre as divulgações feitas acerca do aumento nas estatísticas de criminalidade do município de Niterói, o coronel explicou que a sensação de insegurança provocada por alguns dados nem sempre é fundamentada na realidade. Agora, quando você analisa dados estatísticos, eles demonstram muitas vezes dá uma ideia falsa de insegurança. Por exemplo, nós tivemos 2, se mês que vem nós tivermos 4, essas 2 ocorrências significarão 100% de aumento. E às vezes as pessoas são levadas a entender isso como um aumento muito grande. Os dados têm que ser analisados com maior cautela. No próximo bloco, você acompanha com exclusividade uma reportagem especial envolvendo denúncias de usuários do Detran sobre a qualidade dos serviços prestados. É só um minuto. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no 8º período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. A gente para no olhar, é água de chuva no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar, é tão bonito. A gente tentando querer, faz até a terra tremer, a luz que reluz meu ver. Rádio Mania 90,9. Carequinha, considerado o maior palhaço do Brasil, ganhou um salão na Casa das Artes Vila Real, em São Gonçalo, como parte das comemorações pelo centenário do artista. O público pode conferir de perto a exposição até o dia 30 de julho. A família de Carequinha, ou melhor, de George Savala, visitou a mostra e aprovou as peças em exposição. Até agosto, a Prefeitura prepara mais novidades para continuar as homenagens pelos 100 anos do palhaço. E no ano que vem, a Escola de Samba Porto da Pedra vai levar a Marquês de Sapucaí o enredo Palhaço Carequinha, Paixão e Orgulho de São Gonçalo, tá certo ou não tá? A semana começou com sol forte e a temperatura em elevação.
Olá! A terça-feira será de tempo parcialmente nublado, com o sol aparecendo entre nuvens. Veja no mapa as temperaturas para a sua cidade. Niterói terá as temperaturas entre a mínima de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em São Gonçalo, os termômetros vão ficar entre a mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. Para Itaboraí, a mínima esperada é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Já para Maricá, a previsão é de mínima de 21 graus e a máxima de 29 graus. O Boletim do Tempo fica por aqui. Até a próxima! O Departamento de Trânsito do Estado do Rio é alvo de várias reclamações na região metropolitana. Os problemas começam desde o atendimento e vão até o agendamento de vistoria, passando pelas condições precárias dos postos de atendimento. A reportagem especial é assinada pela jornalista Thaís Ribeiro. O Detran do Rio é o único do país a exigir vistoria anual dos veículos registrados no estado e ainda cobrar pelo serviço. Mas o órgão não consegue disponibilizar horários de agendamento para vistoria na região metropolitana, mesmo dentro do prazo. A falha acaba deixando os proprietários de veículos expostos às sanções previstas em lei, que vão desde o risco de ter o veículo multado, rebocado e até conduzido para um depósito público. O prazo de vistoria e licenciamento terminou no último dia 30 de junho e a falta de vagas na região metropolitana obrigou uma moradora de Niterói, que prefere não se identificar, a agendar o serviço no município de Paracambi, a cerca de 100 quilômetros de onde mora. Além do custo com combustível, ela ainda terá de pagar 3 tarifas de pedágio. O mais incrível é que, ao agendar a vistoria, a moradora ainda foi advertida pela atendente do Detran para ter cuidado quando pegar a estrada para não ter o veículo apreendido. Em frente a um dos postos de vistoria do Detran, em Niterói, conversamos com um motorista que confirmou a dificuldade do agendamento. Eu estou tentando já há 4 meses. O meu amigo falou hoje comigo que possivelmente numa quinta-feira, que é quando abre as vagas, eu moro em Tribobó. Estou tentando agendar para Itaboraí, Maricá, aqui e São Gonçalo. Não consigo. Eles me mandam para Petrópolis, Teresópolis. A última posição que eu tive da atendente, eu falei com ela: filha, mas veja bem, eu paguei o IPVA, eu preciso viajar, quero estar com o meu carro regular e não posso, porque o Detran não tem vaga, quer me mandar 100, 150 km da minha casa. E eu estou propenso a sair com o meu carro e minha família e o carro ser preso. Sabe o que ela falou comigo? Depende do policial. Quer dizer, eu posso ser preso sim. A nossa equipe entrou em contato com o Detran para saber o motivo de só haver disponibilidade para agendamento em cidades do interior ou serranas como Nova Friburgo, Miguel Pereira e Volta Redonda. O Detran informou que diariamente são disponibilizadas 15 mil vagas para todos os postos e, com o vencimento dos prazos para os veículos com finais 4, 5, 6 e 7 e atraso no agendamento por parte de usuários de final de placas já vencidas, houve um aumento de demanda. E disse também que os 18 postos mais procurados tiveram um atendimento ampliado até às 10 horas da noite. Mas não foi isso que nossa equipe constatou durante toda a semana passada. O site do órgão informava que só havia agendamento para postos do interior. Após a nossa denúncia, na última segunda-feira foram disponibilizados agendamentos na região metropolitana apenas para os dias 10 e 17, e somente em alguns horários, o que não atende às expectativas de um serviço obrigatório, exclusivo e, o mais importante, cobrado. O posto tem capacidade para apenas 60 vistorias por dia, mas são agendadas cerca de 200. O resultado são filas enormes e veículos estacionados nas calçadas e nas ruas. O estacionamento conta com menos de 30 vagas, muitas delas ocupadas por funcionários do posto. O Detran nega e diz que as únicas vagas reservadas são para deficientes físicos e idosos. Bem diferente do que observamos e ouvimos dos usuários. Deveria ter um estacionamento lá dentro para vários carros, né? E nós não temos, nós temos essa pista de entrada e a pista de saída. Só isso. Lá dentro tem alguns estacionamentos, mas eu acho que é para os funcionários, né? Que você entra lá dentro e roda e não consegue um estacionamento.
Eu já venho logo e paro logo aqui, porque ali não tem mesmo vaga. É o tempo inteiro. Já dentro do posto, o problema é outro. O usuário tem de estar bem atento para pegar o seu documento, pois um aparelho de ar-condicionado antigo e barulhento não permite ouvir as atendentes que ficam atrás de um vidro e não usam nenhum sistema de alto-falante. Novamente, o Detran contesta e diz que o aparelho não é barulhento, mas dá só uma olhada nesse vídeo enviado por um usuário. Você consegue ouvir? Nos banheiros faltam papel higiênico e assentos sanitários. Baldes improvisados recolhem a água que vaza das pias. Mesmo assim, o Detran insiste que o problema dos banheiros é culpa dos usuários que furtam os equipamentos. Para quem se sentir prejudicado, o caminho é a justiça, como explica o professor de Direito, Márcio Galvão. Segundo o artigo 3º do CDC, tanto o poder privado quanto o poder público são fornecedores de serviço, de produtos de serviço. Então, o Detran se enquadraria aí como o poder público prestando um serviço ao consumidor. E o próprio artigo 22 fala que o serviço público prestado tanto diretamente pelo poder público ou pelas concessionárias ou permissionárias deve ser prestado o quê? De forma adequada, segura, quando o serviço é um serviço essencial, tem que ser de forma contínua. Então, o Estado, sim, tem que prestar um serviço adequado, um serviço de uma qualidade eficiente, com eficiência. Que, inclusive, eficiência é um dos princípios inseridos na Constituição, que todo serviço, tanto público quanto privado, tem que ser prestado o quê? Com eficiência. E o que a gente vê hoje aí que não estão sendo prestados de forma eficiente. Existe uma ação civil pública, né, tratando desse assunto. A Alerj, aqui do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entrou com uma ação civil pública pelo órgão de defesa do consumidor e essa ação foi julgada no TJ, né, na terceira vara de Fazenda Pública em primeira instância. Teve um agravo de instrumento pleiteado pela Assembleia e aí foi desfavorável à Assembleia Legislativa e hoje está no STJ para ser decidido em relação se incide aí o CDC nessa prestação de serviço do Detran ou se não incide, né? Se não é incidência. E o STJ está por decidir essa questão. O Ministério Público seria um órgão legitimado a entrar com uma ação civil pública, veiculando outros princípios, outras vertentes a não ser do Código de Defesa do Consumidor, para tentar fazer com que o Detran preste esse serviço de melhor forma. O que é discutido nessa ação que a Alerj entrou foi que se a Alerj teria legitimidade para essa ação civil pública, tendo em vista que se não há incidência do CDC, o órgão da Alerj que trata dos direitos do consumidor, ele não seria legitimado por esse fato. Ao invés de apresentar soluções, o Detran prefere culpar o usuário pela ineficiência. Assim fica difícil. A Nititrans esclarece que não existe nenhum acordo verbal oficial ou extraoficial que permita estacionamento em calçada ou passeio público em benefício do Detran e que realiza constantes operações contra esse tipo de irregularidade. O jornal mais lido da região destaca em primeira página essas notícias. Mulher é encontrada morta em valão de Niterói. Morto a tiros em Tribobó. Dupla é presa por tentativa de homicídio em São Gonçalo. Eu fico por aqui. Uma boa semana para todo mundo e até a nossa próxima edição. TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região.